PT tem que politizar as ruas. Eu acho que esse é o papel de um partido político que luta pelas mudanças. Eu acho que o PT tem que ir para as ruas e tem que cumprir um papel politizador. Conversar com as pessoas, né, fazer com que elas se politizem, se engajem, discutir com elas que as manifestações não sejam passageiras, né, que elas continuem sim lutando no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, lá na sua comunidade, na sua associação de bairro, no seu prédio, lá no seu condomínio, né, que estejam se organizando para produzir mudanças. Eu acho que esse é o principal recado do PT. Agora, objetivamente, eu acho que o PT tem que aproveitar essas manifestações, eu acho que captar uma insatisfação que é muito premente, que é a insatisfação com a política do jeito que ela está. Um dos recados importantes é assim, olha, a política não contempla mais o povo. O povo não se sente representado. Isso é muito verdadeiro. Então, eu acho que o PT tem que ajudar essas manifestações a produzirem mudanças na política. E mudanças na política é a reforma política. Agora, é uma reforma política que não só a gente vai mudar o sistema eleitoral. Eu defendo e acho que é importante o financiamento público de campanha, o voto em lista, a fidelidade partidária, mas essa reforma política também tem que mudar as instituições políticas. Por que a gente não pode decretar o fim do Senado e ter um sistema unicameral onde que a representação seja realmente a quantidade das pessoas e não a representação dos estados da federação? Por que a gente não pode fazer com que as câmaras de vereadores, assembleias legislativas sejam mais democráticas, tenham mais instrumentos de referendo, de plebiscito? O plebiscito hoje, o plebiscito só pode ser convocado pelo Congresso. Por que uma iniciativa popular não pode pedir um plebiscito? Então eu acho que nós temos que mudar também a estrutura de decisão democrática do país, para fazer com que a democracia hoje formal vire cada vez mais uma democracia real. A democracia real não é só direitos políticos, é também direitos econômicos, igualdade econômica para poder exercer os seus direitos políticos, é a gente ter acesso a um conjunto de políticas públicas para você poder também exercitar a democracia, e é a gente então transformar essas instituições para que elas sejam mais permeáveis à opinião das pessoas. Sim, quais outras bandeiras desses movimentos de rua você acredita que o PT pode trabalhar internamente e discutir com a sociedade? Olha, eu acho que uma coisa é democratizar a mídia, então está mais do que claro que a mídia é um monopólio, é um partido, circula uma opinião só, isso é nada democrático, E isso seria também uma parte da reforma política, democratizar as opiniões, porque que só um conjunto de grupos pode manifestar uma opinião com esse alcance, porque outros grupos não têm também o mesmo direito de manifestar sua opinião. Então, tem que democratizar a mídia. Então, eu acho que essa é uma luta importante. E eu acho que muito importante é a gente discutir a cidade. Eu acho que a maioria das pessoas e dessas manifestações, elas têm uma característica urbana. E elas vivem a contradição das cidades. Brasília é um pouco diferente, mas as outras regiões metropolitanas vivem uma lógica de uma cidade autoritária. Uma cidade onde só alguns têm acesso ao centro, onde tem poucos espaços de convivência, aonde o local de lazer e de encontro das pessoas é um espaço privado, que são os shoppings, aonde o direito de ir e vir, ele não é garantido a todos, porque é muito caro, só quem tem dinheiro consegue se movimentar pela cidade, então tem que ter um transporte coletivo, público, de qualidade. Eu acho que temos que defender a tarifa zero, que é uma proposta antiga, desde a primeira vez que o PT ganhou São Paulo com a prefeita Erundina, a gente defendia a tarifa zero. Então essas questões da cidade também são pontos importantes para o PT defender. Uma cidade mais democrática. Uma cidade democrática é uma cidade que tem mais espaços de convivência, tem mais espaços públicos e menos espaços privados, que tenha a possibilidade das pessoas se movimentarem na cidade e que a gente mude a lógica da especulação imobiliária, aonde só quem tem dinheiro ocupa os melhores lugares da cidade. Não, isso tem que ser democratizado. Isso tem que haver uma forma mais ordenada e racional de ocupar a cidade, onde não prevaleçam os interesses econômicos, mas prevaleça o debate coletivo de todo mundo, os interesses de todo mundo. Então, acho que hoje são 3 pontos fundamentais para o PT discutir com a sociedade nesse processo de mobilização, já que o povo está todo mundo discutindo política.
Eu acho fundamental mudar a política, nós precisamos de uma política diferente, que represente o interesse das pessoas, né? Nós precisamos, né, democratizar as opiniões na sociedade, porque só algumas opiniões alcançam todo mundo. Nós precisamos ter, né, outros, né, meios, outras formas de outras opiniões também se manifestarem, e nós precisamos de uma cidade democrática, uma cidade não autoritária. E isso a gente se faz com muita mobilidade urbana, a possibilidade do direito de vida das pessoas, e é a gente ter mais espaços públicos de convivência para que as pessoas possam ocupar a cidade e não os interesses privados e econômicos ocuparem a cidade simplesmente por seus interesses de mercado. Acho que são duas coisas muito importantes.